Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Gleisi Hoffmann tem experiência legislativa, conhece o poder executivo e ainda preside um grande partido. Então, melhora a interlocução também com os demais partidos. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí. Mais uma sexta-feira. And the Oscar goes to... I'm still here, Brazil! Mais uma sexta-feira, a gente falou no final do programa anterior que só nos veríamos na outra semana, mas reavaliamos a decisão de ficar de range-rede, como diz o Riobaldo no Grande Sertão, e decidimos gravar o programa para essa sexta-feira pós-momesca, acreditando que vocês já estarão recuperados da folia e ávidos por notícias. Chá de boldo e foro, não tem receita melhor para a ressaca do carnaval. Vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. Abrimos o episódio com a reforma ministerial de Lula e mais especificamente pelo significado da nomeação de Gleisi Hoffmann para a articulação política do governo. A escolha de Lula, que se tornou pública na sexta-feira da semana passada, vai na contramão do que se esperava para a Secretaria de Relações Institucionais, um nome que representasse um aceno aos partidos da base aliada, já fragilizada pela queda da popularidade do governo. A opção por Gleisi também representa um revés para Fernando Haddad, de quem a presidente do PT divergiu ao longo de anos nas questões fundamentais, de maneira mais ou menos sistemática. Com Gleisi na operação política do governo, esvazia-se a perspectiva de que o ministro da Fazenda possa ser candidato à sucessão presidencial em 26. Lula, ao que parece, não seguiu a máxima que se atribui ao general Charles de Gaulle, líder da resistência antinazista e presidente da França entre 59 e 69, máxima segundo a qual, abre aspas, a ingratidão é um dever do governante, fecha aspas. Gleisi preside o PT desde 2017, esteve à frente do partido durante sua pior crise, logo após o impeachment de Dilma e no período da prisão de Lula. Não há como ignorar que a indicação dela tem também o ingrediente da gratidão pelos serviços prestados. No segundo bloco, a gente vai falar de Donald Trump, ou das duas guerras implicadas nas ações recentes do presidente americano neste início de governo, a guerra da Ucrânia e a guerra comercial em escala global. No final da semana passada, Trump e seu vice, J.D. Vance, bateram boca com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Salão Oval da Casa Branca, isso ao vivo diante de jornalistas. Zelensky foi humilhado em público e as coisas por pouco não azedaram de vez. Nesta terça-feira, em seu longo discurso ao Congresso americano, que um jornalista do Financial Times definiu como um delírio febril de promessas extravagantes, Trump disse a certa altura ter recebido de Zelensky uma carta com o sinal de recuo, na qual o líder ucraniano se comprometeria com os termos do acordo de paz com a Rússia fixados pelos Estados Unidos. As coisas não são bem assim. Diante das incertezas crescentes envolvendo o conflito na Ucrânia, diante das ameaças expansionistas da Rússia de Putin e diante da absoluta inconfiabilidade que Trump representa, os países europeus já estão se movimentando para rearmar o continente. Nesta quinta-feira, enquanto gravamos, 27 líderes da União Europeia e Zelensky estão discutindo em Bruxelas exatamente isso. A reunião foi marcada às pressas e as declarações de alguns governantes dão a ideia do que está em jogo. Emmanuel Macron disse na véspera do encontro que militares europeus poderiam ser enviados à Ucrânia quando um acordo de paz fosse assinado, a fim de garantir que os termos fossem respeitados. Disse ainda que a Rússia de Putin é uma ameaça à França e à Europa e que abriu o debate estratégico sobre a proteção de aliados no continente por meio de dissuasão, ou seja, do uso de armamentos nucleares. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, e eu espero estar falando certo, disse ao chegar à reunião em Bruxelas que a coisa mais importante agora é rearmar a Europa e acrescentou: não acho que tenhamos muito tempo. O primeiro-ministro eleito da Alemanha, Friedrich Merz, havia dito coisa semelhante nessa terça. Este é o ambiente do mundo neste momento. Por fim,
No terceiro bloco, a gente vai falar de Ainda Estou Aqui, o filme de Walter Salles, que venceu o Oscar de melhor filme internacional no domingo e se transformou no grande motivo do carnaval pelas ruas do país. Festejada e consagrada, Fernanda Torres poderia dizer com razão, como disse John Lennon dos Beatles, sou mais famosa que Jesus Cristo. Mas fez questão de pedir que os brasileiros enviassem amor, e só amor, a Mike Madison, a atriz de Anora, que ganhou o prêmio de melhor atriz, injustamente, dizemos nós. Ainda Estou Aqui é um acontecimento estético, um acontecimento social e um acontecimento político que continuará reverberando por muito tempo entre nós. A gente vai falar sobre isso em ritmo de alalaô, enquanto esperamos pelo fim do mundo. É isso, vem com a gente! Muito bem, Ana Clara, vamos começar com você. Desde sexta-feira passada, logo depois que a gente gravou o programa, eu já estava curioso para saber o que você está pensando da nomeação de Gleisi Hoffmann para a articulação política do governo. Como você trabalhou neste carnaval, ficou apurando, quero saber mais ainda agora. Bom, a gente já vem falando sobre a reforma ministerial já tem um tempo aqui, né? O que aconteceu de novidade nesses últimos dias justamente foi a entrada da Gleisi na articulação e a saída do Alexandre Padilha indo para o Ministério da Saúde. A ida do Padilha já estava, de certa forma, precificada, assim como a saída da ministra Nízia Trindade, que não estava agradando ninguém ali no governo. Mas o nome da Gleisi ele não era esperado. O nome dela, ele era cotado para algum ministério de cunho social ou para a Secretaria-Geral da Presidência, que faz a interlocução com os movimentos sociais e que tem como titular o Márcio Macedo, que está perigando no cargo já tem mais de um ano. Mas no fim ela foi anunciada para a Secretaria de Relações Institucionais, que faz a articulação política do governo. É um cargo ingratíssimo, que já foi muito mais poderoso no passado, quando o governo tinha muito mais emendas para distribuir. Hoje, com essa questão do orçamento impositivo, essa autonomia do Congresso, a margem de manobra da articulação é bem menor, mas ainda assim é um cargo muito importante porque cuida da relação do governo com a base e com o Congresso, dentro de uma perspectiva que a gente também já falou aqui algumas vezes, de um presidente que não está mais tão afeito a interagir com o Congresso, a receber deputados, a receber líderes e tal. Então isso fica muito no guarda-chuva justamente da articulação. Em outros governos, Lula era um pouco diferente, né? O Lula assumia muito esse papel de articulador. A Gleisi, ela é uma política muito experiente, né? Ela entende o jogo, mas ao mesmo tempo ela é vista como uma representante da ala mais à esquerda do PT. Então, num momento em que a gente está discutindo essa reforma ministerial, que supostamente garantiria apoio dos partidos do Centrão até 2026 para o governo, você colocar um nome visto como a esquerda do PT numa posição tão sensível é uma estratégia que emite alguns sinais, que a gente pode juntar com outros sinais que o governo tem dado e chegar a algumas conclusões. Para chegar a 2026, a estratégia do governo não é mais a da frente ampla. E eu vou explicar para vocês por quê. Eles vão, obviamente, responder às demandas por cargos da base dos partidos do Centrão. Eles devem ampliar a fatia do Centrão na esplanada. O Arthur Lira deve ganhar ministério. O PSD deve ganhar também mais um ministério. PSD do Kassab, né? Só para não ficar parecendo o PSB. Só para parecer que a gente não fez um episódio sem falar do Kassab. Exato. Então, esses partidos devem ampliar a fatia do Centrão na esplanada, mas isso não quer dizer frente ampla. Não quer dizer incorporar políticas mais ao centro, à centro-direita, ao governo. Por que isso? Primeiro que o Centrão quer, sobretudo, cargos, não necessariamente que se incorporem políticas. Bom, e porque também o governo está convicto que o voto em 2026 não vai vir necessariamente do apoio dessa base, do apoio do Centrão. Eles estão convictos que o voto vai vir do que o governo vai entregar. E aí entram benefícios sociais, como o pé de meia, a desoneração da carne, que a gente já falou aqui também, que deve começar em 2026 com a entrada da carne na cesta básica, que é uma coisa que foi negociada ali na reforma tributária. A isenção do IR para quem ganha até R$5 mil, que deve ser votada esse ano. E uma desova de obras que o governo está pressionando para terminar até o ano que vem. Então, eles relegam, de certa forma, a essas políticas também uma expectativa de aumento da popularidade do Lula, calcada numa nova SECOM ali, pilotada pelo Sidônio.
Se isso tem chance de dar certo, eu diria que me parece pouco provável. E eu falo isso pelo desempenho do governo nas faixas de renda mais sensíveis a essas políticas, que vem despencando, mesmo com anúncios já importantes tendo sido feitos. Por exemplo, a questão do IR, a questão do pé de meia, tudo isso foi feito e isso não mexeu na popularidade do governo nas faixas mais baixas, né, até 2 salários. Pelo contrário, é ali onde, pelo menos na última pesquisa Quest e outras pesquisas que têm sido feitas, tem mostrado uma queda maior de popularidade. E tem um complicador que é, sem apertar a política fiscal, a inflação continua numa trajetória ruim e os juros estão como estão, penalizando, inclusive, essa população que o governo quer atingir com políticas públicas. Mas o fato é que o jogo para os próximos 2 anos é esse, já está dado, focar na faixa de renda de até 2 salários mínimos e até R$5.000. Estão apostando todas as fichas nisso para conseguir reverter a situação até o final de 2026. Dentro desse contexto, faz sentido a Glaze na Secretaria de Relações Institucionais, porque uma das alternativas que estavam sendo discutidas era entregar a articulação para o Centrão, nas figuras do deputado Isnaldo Bulhões ou do ministro Silvio Costa Filho. Mas o Lula desistiu porque achava que ia ficar ainda mais refém dessa turma, mais do que ele já está. E ele resolveu fechar a questão com uma solução interna do PT. O Jacques Wagner até seria uma outra opção, mas ele se esquivou da função, não queria voltar para o Palácio. E a Glaze queria muito esse cargo. Ela foi, na verdade, a própria patrocinadora da entrada no governo. Ela articulou muito para conseguir. E uma das coisas que ela colocou na mesa, uma das cartas que ela colocou na mesa, foi a proximidade dela com o Hugo Mota, que é o novo presidente da Câmara dos Deputados. Quando eu falo proximidade, não quer dizer que ela seja amiga pessoal do Hugo Mota, mas ela sempre trabalhou bem com ele. Ele tem uma visão positiva dela. Como solução interna, a Glaze tem um histórico de ser uma soldada das mais fiéis. Ela foi ministra da Casa Civil da Dilma, foi senadora muito fiel a Dilma durante o impeachment. Quando o Lula foi preso, pouquíssimas pessoas podiam visitá-lo na cadeia. E as visitas mais frequentes eram justamente da Glaze e do Haddad, que usaram as suas carteirinhas da OAB para visitar o Lula como advogados dele, né, quase diariamente. Em 2017, ela virou presidente do PT num período de implosão do partido, né, com a Lava Jato. E foi fundamental para manter a base fiel ao Lula e a essa ideia de que o Lula era alvo de arbitrariedade, de lawfare e tudo mais. E fora isso, ela sofreu inúmeros episódios de machismo e misoginia dentro do PT. Teve a vida pessoal dela devassada e, de certa forma, instrumentalizada pela direita, que a gente sabe bem. E em 2022, ela foi coordenadora geral da campanha do Lula, ou seja, figura da maior importância. E aí, quando o Lula ganhou, ela achou que fosse ser ministra. Todo mundo esperava que ela fosse ser ministra. E sabe como que ela soube que não ia ser ministra? De uma forma bem complicada. Numa reunião da equipe de transição no CCBB em Brasília, o Lula disse para uma plateia essencialmente masculina que a Glaze não seria ministra porque ele precisava dela na Câmara, para brigar pelo governo na Câmara. Foi assim que ela ficou sabendo que não seria ministra. Ou seja, ele nem teve a delicadeza de chamar ela para uma conversa privada, para dizer que, olha, muito obrigada por tudo, mas eu preciso de você na Câmara. Não, ele expôs ela na frente de dezenas de homens ali. Então, assim, era esperado que nessa reforma ele fosse saldar essa dívida política com a Glaze, só que não dessa forma. E a surpresa com o nome dela vem da análise, que é bem óbvia, de que o governo está num momento ruim e precisaria ampliar seu apoio, não restringir. E que por isso faria sentido trazer um nome mais consensual, que não o dela. E essa nomeação dela também foi entendida como se o Lula tivesse jogado a toalha na agenda econômica, desistido de apoiar o Haddad ou apoiar as ideias do Haddad, porque a Glaze sempre foi muito refratária à política econômica do Haddad. Sempre foi, na verdade, se você pegar o principal inimigo da política econômica do Haddad, pelo menos até hoje, em Brasília, era a Glaze, era o PT, não era nem a oposição. Ela que encarna isso, pelo cargo que tem de presidente do PT. Eu tenho dúvida, assim, se é pelo cargo ou se é por uma questão pessoal também, de disputa interna com o próprio Haddad. Não, sim, as coisas se misturam, mas existe um grupo que você e o Celso vão poder dizer o tamanho desse grupo no PT que é refratário ou faz oposição à política do Haddad, mas a Glaze é que é a figura que encarna isso. A primeira pessoa que você pensa, quem é contra o Haddad no PT? Fala 3 nomes que são contra o Haddad. A Glaze vem em primeiro. Sem dúvida. Em segundo vem o Lula, pelo jeito.
É que tem situações que aconteceram ao longo do governo que mostram que ela foi talvez mais contundente que o próprio PT nessa briga com Haddad, né? Certo. Vou citar um exemplo para vocês. Teve uma época que estava sendo debatida essa reoneração dos combustíveis. O Bolsonaro tinha desonerado e o Haddad disse que precisava reonerar e explicou, tintim por tintim lá, que reonerar não ia afetar tanto por causa do dólar, por causa do preço do petróleo, etc., mas que era necessário reonerar. Ele conseguiu convencer o Lula e mesmo com esse aval do Lula, a Gleisi continuou batendo no Haddad nas redes, como se o Lula não tivesse decidido nada. E o Haddad ficou lá, até teve um momento que ele chegou a ligar pra ela, perguntar o que estava acontecendo. Ela meio que se fez desentendida e ela só parou de atacar o Haddad sobre esse ponto específico quando o Lula foi pra imprensa dizer que concordava com o Haddad em relação a essa reoneração. Ou seja, ele precisou verbalizar publicamente. Dentro do gabinete não foi o suficiente. E mesmo assim, nesse episódio, o Lindbergh Faria, deputado do PT, que vem a ser marido da Gleisi, deu uma entrevista para a Folha, bem em seguida, assim, desse momento, dizendo que o Haddad era o equivalente ao Riobaldo, Fernando, já que você citou o Riobaldo na abertura. Olha só. Ele era o equivalente ao Riobaldo de Grande Sertão Veredas, porque ele queria vender a alma pro diabo e nem o diabo estava querendo a alma dele. E isso foi lido como algo em conjunto com a… lido, né? algo em conjunto com a Gleisi. É essa pessoa que tá ali. É claro que ela vem dizendo nos bastidores que ela não vai ter essa função, que ela tá lá pra brigar pelo governo e etc. Mas assim, com esse histórico, é difícil dissociar as duas coisas, né? Vamos ouvir o Celso a respeito disso. Vamos lá. Então, Fernando, a nomeação da Gleisi realmente caiu como uma bomba ali em alguns setores, né? E, naturalmente, a principal preocupação é isso que a Ana falou, saber se ela entrou ali para sabotar o Haddad. Eu acho que isso pode ser um pouco mais complicado do que parece. A Gleisi achava que ia ser ministra desde o começo do governo. E a maioria das pessoas também achava que ela seria ministra de alguma coisa. E ela recebeu mal a notícia de que não seria. Ela, nos últimos anos, foi uma opositora aberta da política econômica do governo Lula. O Haddad é o ministro da Fazenda do Lula, quer dizer, essa é a política econômica do Lula. Isso não é inédito. Quando o Palocci era ministro da Fazenda, chegou até abaixo-assinado com mais de 20 deputados do PT contra ele. Então, isso já aconteceu antes, mas é um momento muito mais delicado do que a época que o Palocci era ministro, né, politicamente, até em termos da democracia. Então, realmente não era hora para esse tipo de coisa. E o Palocci tinha muito mais voz diante do Lula, exatamente, que o Haddad, claro, né? Assim, ele chegava e discordava do Lula frontalmente. O Palocci fazia caminhada com o Lula todo dia. Entendeu? Ele era o único ministro que tinha acesso àquilo. E o Palocci era o escolhido do Lula para ser o sucessor dele. Isso aí não tinha muita dúvida, não. Tinha uma briga entre ele e o Dirceu, mas se o Dirceu ganhasse, seria porque o Dirceu ganhou a disputa dentro do PT. Porque o favorito do Lula, ninguém tinha a menor dúvida, era o Palocci. O Lula segurou o Palocci até o fim, com o Palocci fazendo umas coisas ultra-ortodoxas. Ele caiu na história do caseiro, né? Que aí não deu. Mas... ele combinava uma coisa com o Lula e depois ele ia lá e fazia tudo do jeito que ele queria, exato, né? Bem pró-mercado, e o Lula perdoava depois. Eles tinham umas brigas grandes, mas briga de cara que é próximo. E mesmo dentro do PT, já vi gente da velha guarda do PT, um pessoal mais experiente, que até não tem grande simpatia pela política econômica do Haddad, mas que não gostava dessas coisas que a Gleisi fazia. Até por uma questão de disciplina partidária. O que eles diziam é assim, se você quiser, você troca o ministro, faz outra política econômica. Mas enquanto o ministro for esse e a política econômica for essa, o PT pode ter suas críticas, mas não pode declarar guerra ao próprio governo. Um caso que eu já ouvi os petistas reclamando foi naquela época que o Haddad estava com aquela proposta que passou, aliás, para taxar aqueles fundos exclusivos dos ricos que deixavam o dinheiro fora e não pagavam imposto, aquelas coisas todas, que era uma bandeira potencialmente popular, era uma bandeira claramente de esquerda e era uma bandeira cara ao PT. E enquanto o PT estava ali no Congresso negociando ali os últimos votos para tentar aprovar aquele negócio, na conta da pessoa que me falou, faltavam 15 votos e os caras estavam brigando para conseguir ali, a Gleisi ia lá em rede social reclamar da política econômica. Então, naturalmente, a notícia passava a ser presidente do PT critica Haddad, não, Haddad aprova uma medida que é potencialmente popular, que inclusive aliviaria muito a barra dele com os eleitores de esquerda, enfim. Esses ataques da Gleisi contra o Haddad não foram tão bem vistos assim pelo PT, não. Mesmo por petistas que eram contra a política do Haddad. Eles podiam até querer a substituição do Haddad, mas eles achavam simplesmente errado a presidente do partido fazer um negócio tão aberto assim contra o próprio ministro, né? Agora, a questão é assim, a Gleisi no Ministério vai fazer isso também? Eu não sei. Primeiro pelo seguinte, essa história de que a Gleisi é radical de esquerda, isso é uma surpresa para muita gente dentro do Partido dos Trabalhadores.
Essa não é a trajetória dela. A Gleisi e o Haddad têm em comum que eles são da geração de lideranças petistas que ganharam notoriedade dentro dos governos petistas. O Haddad como ministro da Educação e a Gleisi como ministro da Casa Civil da Dilma. Eles não são aquelas pessoas que vieram de anos e anos de luta na sociedade civil e tal. Os dois tiveram passagem pelo movimento estudantil, eles se consagram dentro do PT por serem bem avaliados pela direção no exercício de funções de governo. A Gleisi, como chefe da Casa Civil da Dilma, não fez nada particularmente esquerdista. E a Gleisi, nos anos 90, ela trabalhou no governo do PT em Mato Grosso do Sul, o Zeca do PT, quem se lembra dele? Ela, como secretária lá no Mato Grosso do Sul, fez um tremendo ajuste fiscal lá. Fez uma reforma administrativa grande, que atraiu muito fogo amigo da parte do PT. Os caras chamavam ela de a Thatcher do Pantanal. E ela caiu por fogo amigo do PT. Ela aparentemente está se vingando, descarregando isso no Haddad. No PT todo mundo sabe quem são as pessoas que de fato são a esquerda do partido. Mas às vezes a convivência com a Dilma deu uma mudada no jogo. Também. Mas a Dilma também não era uma enfim, mas nos últimos anos, Celso, ela... então, ela fez esse pivô ali para ganhar brigas dentro do PT. Tô lembrando da eleição do Maduro, o PT soltou uma nota lamentável. Isso. Né? Indefensável, uma nota muito vergonhosa ruim, mesmo, que a gente criticou aqui. E, foi. Enfim, ela Quando soltou. eu falei sobre convivência com a Dilma, eu tava me referindo mais a essa visão mais desenvolvimentista, né? Não, mas que isso, é uma coisa isso que até ela tem no PT e tal. Hoje a grande crítica do Haddad, a política de juros do BC também dela é essa, né? Mas eu não compro muito. Eu acho que ela se posicionou mais à esquerda nessas questões por disputa política, para ganhar espaço dentro do PT e para ganhar espaço dentro do governo, etc. Mas ela não é uma pessoa, porque dentro do PT todo mundo sabe quem são os radicais de esquerda. São os caras que estão lá há 50 anos defendendo aquilo, pagando o preço por isso, porque não participam do governo, não tem cargos importantes. Todo mundo sabe quem são esses caras. E ela não era dessas. Ela é do grupo do Lula, do Construindo Novo Brasil. E aí tá uma das chaves para entender essa nomeação da Gleisi. O mandato da Gleisi acaba agora, como presidente do PT. A sucessão da Gleisi, como presidente do PT, tem um candidato franco favorito, que é o Edinho, ex-prefeito de Araraquara. Edinho Silva. Mas essa costura está sendo feita ainda. Está tendo uma briga dentro da tendência majoritária do PT, a Construindo um Novo Brasil, que é a tendência mais moderada e a tendência do Lula. Ela, pessoalmente, prefere que seja o Guimarães, o deputado José Guimarães? Eu acho que sim, talvez ela até tivesse outro candidato, mas já faz um tempo que eu acho que ela se conformou que não vai ter carta na mesa para evitar o Edinho. Mas o que ela está tentando fazer é segurar um monte de gente dela em postos importantes. Então o Edinho seria presidente, mas os ocupantes da tesouraria e de vários outros postos importantes seriam gente dela. O que o Edinho, obviamente, não quer. Se ele quiser ser presidente, ele quer mandar no partido. Então, parte dessa negociação para ela ser ministra é em parte também dela deixar o PT seguir seu próprio rumo nesse aspecto. Sobretudo, evitar uma divisão da Construindo Novo Brasil, a tendência majoritária, na eleição interna do PT, porque se dividir com dois candidatos, um da Gleisi e um da direção tradicional do PT, aí você abre espaço para, de fato, um candidato da esquerda petista que, de repente, ganhar. Tem uma preocupação para evitar essa divisão. Então, você entregar o ministério para ela, em parte, é uma tentativa de apaziguar isso, falar, tá aqui, você é ministra, agora a gente vai cuidar aqui da sucessão do PT, vai ser o Edinho, que é mais pragmático na maioria dessas questões, e vamos tocar o barco. Eu acho que a nomeação dela vai mais por esse motivo do que por qualquer outra coisa. Embora tenha o elemento de gratidão, que você disse, essas coisas assim. Não, eu nem acho que seja o elemento principal, eu só fiz para não perder a ocasião, né? Mas eu acho que é parte da história, assim. Agora, do que eu disse, eu falei a respeito do impacto disso sobre a perspectiva do Haddad para a sucessão do Lula, e você aparentemente discorda disso. Eu gostaria muito de ouvir a sua discordância. Isso. Eu acho duas questões. Primeiro, eu acho que isso nem aumenta nem diminui a chance do Haddad ser candidato. Se a economia for bem nesses próximos 2 anos e o Lula não quiser ser candidato, o Haddad vai ser candidato de qualquer maneira. E se a economia for mal, é bem provável que ele não seja. Mas eu acho que a Gleisi estar no governo não afeta essas probabilidades. E aí chega o ponto que eu acho mais importante nessa história. O grande rival do Haddad nos últimos tempos não é Gleisi Hoffmann, é o Rui Costa, ministro da Casa Civil. O que eu tenho ouvido, e para falar a verdade demorei a levar a sério, mas tenho ouvido mais frequência, que o Rui Costa quer ser candidato a presidente. Opa, aí vai. Agora sim. Porque eu não sei bem como funcionaria na cabeça dele, entendeu? Porque o que é difícil é, a essa altura, você imaginar o Haddad fracassar e o Lula eleger o sucessor, entendeu? Então eu não sei o que o Rui Costa tem em mente, mas eu tenho ouvido mais frequentemente que ele gostaria de ser candidato a presidente. Com certeza, desde a entrada dele na Casa Civil existe essa conversa. Pois é. E o Lula gosta muito de semear, digamos, essa disputa interna. Sempre fez isso. Porque ele acha que isso fortalece ali a
eles vão competir, vão tentar apresentar resultado, aquelas coisas. Dirige para governar, faz... Não, e não é só isso não. Eu acho que ele gosta de ter os vários assessores discutindo e ele faz a mediação. Palocci e Dirceu é o caso clássico, né, Celso? Que ele fazia com Dirceu e Palocci, exato. Agora, não consigo ver nenhum aspecto positivo pro Haddad nessa nomeação da Gleisi. Não, positivo eu acho que não. O que pode acontecer é que pode ser neutro. Eu acho que a briga principal dele no momento é mais com o Rui do que com a Gleisi. A Gleisi pode até se aliar ao Rui nessas brigas. Não sei se vai acontecer. Mas eu não acho que ela é esse problema todo pro Haddad em termos práticos. Pode ser que não. Pode ser que ela enlouqueça ali e resolva implodir o governo por dentro. Mas eu acho que no momento a dificuldade do Haddad é na Casa Civil. É que você tem também uma questão, eu não sei se você concorda, física, que é assim, você tem agora ela como ministra dentro do palácio, num campo de influência muito mais restrito ali, o dia inteiro no gabinete presidencial. Exato. E o Haddad no Ministério da Fazenda, sem essa proximidade tão grande, também tendo outras coisas para fazer, conversar com outros ministros e etc. E ela muito nesse círculo palaciano, de tentar o tempo todo tentando influenciar o Lula de alguma forma, né? Então isso tem uma questão ali que pro Haddad é complicado. Eu fico pensando aqui o que está por trás, na cabeça do Lula, né? Na genialidade política do Lula. A gente sempre fala isso, o Lula está pensando na frente, tudo isso que a gente está falando ele já pensou. A gente sempre dá isso de barato, mas eu não estou vendo essa genialidade toda, espero estar equivocado. E essa coisa de genialidade política, em geral, é assim, depois que o negócio dá certo meio na sorte, o pessoal racionaliza falando assim, o cara realmente... Não, mas enfim, digamos que o sujeito tem um currículo, né, Celso? Tem um currículo. Mas teve erros também. Teve erros importantes também, de cálculo. Bom, nós que não temos um currículo, temos que correr atrás do tempo, a diretora já está brava. Encerramos o primeiro bloco do programa, fazemos um rápido intervalo. Na volta vamos falar de Donald Trump. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, vou passar a bola para você. Muito assunto aí, eu acho que podemos começar com o encontro na Casa Branca, que nos chocou a todos, entre o Zelensky e o Trump e o vice-fascista dele. Pois é, Fernando, isso foi um negócio que nunca ninguém tinha visto. Isso nunca aconteceu. Perguntei para uns amigos meus de relações internacionais se eles já viram uma coisa parecida com isso. Ninguém viu isso acontecer. Na Guerra Fria, encontrava lá o presidente dos Estados Unidos e o premier soviético. Eles podiam até ameaçar destruir a espécie humana, mas não tinha esse nível de baixaria, de bizarrice, de humilhação, enfim, um negócio absolutamente grotesco. E é bom dizer que, assim, o ator principal dessa cena é Vladimir Putin, porque o Trump e o J.D. Vance fizeram aquilo a mando de Vladimir Putin. Eles estão basicamente se rendendo incondicionalmente à Rússia na Ucrânia. Eles vão entregar a Ucrânia para a Rússia fazer o que ela quiser. E, na verdade, é pior do que isso, porque ao mesmo tempo que ele vai deixar o Putin levar tudo que ele já tiver invadido, ele está forçando a Ucrânia a fazer um acordo sobre minérios com os Estados Unidos, que é absolutamente espoliação dos piores momentos da história do imperialismo, sabe? Aquelas coisas que os caras europeus faziam na África do século XIX, aquelas barbaridades. Primeiro, duas potências aparecem, dividem uma nação em dois. Isso aqui você mata quem você quiser, aqui eu vou roubar o que eu quiser. E é bizarro porque o Trump está dizendo que esses minerais ucranianos ele está pegando em pagamento pela ajuda militar que ele já deu. Então não é tipo assim, você me dá isso aqui, de agora em diante eu vou bancar você aqui para valer e tal. Não é nada disso. Ele está querendo como pagamento pelo que ele já fez, sendo que quando os Estados Unidos e a Ucrânia estabeleceram esse acordo de cooperação militar, ninguém falou para a Ucrânia que a Ucrânia ia ter que pagar. A Ucrânia aceitou um acordo que é assim, vocês ajudam a gente nesse conflito porque isso é do interesse geopolítico de vocês. Mas a gente não vai entregar toda a nossa riqueza para vocês. E o Trump chega agora, no momento que o cara tá na mão dele, e fala a proposta, eu vou roubar a sua grana toda. Entendeu? É um nível de selvageria aberta que tinha se tornado relativamente raro no debate, pelo menos entre as potências. E o Zelensky aceitou, né? Pois é, e eu também não sei o que ele vai fazer. A humilhação não foi porque ele não aceitou o acordo, foi porque eles queriam um pedido de desculpa público dele ao que ele tinha dito sobre o Trump, que ele se recusou a fazer. Exato. Então ele aceitou essa exploração. É uma coisa absolutamente bizarra. O Wall Street Journal, que, cara, é um jornal claramente de direita. Olha o nome desse negócio, entendeu?
fez um editorial essa semana que eles disseram claramente, o Trump precisa explicar para os Estados Unidos qual é a sua visão para a ordem mundial, porque está ficando claro que a visão é o seguinte, as potências vão ter seus quintais e vão dividir entre elas as áreas de influência do mundo. Quem não tiver poder não entra na conversa. O Trump está basicamente negociando o acordo de paz na Ucrânia com o Putin sozinho. A Ucrânia não participa da mesa. E a visão do Trump é essa. Os caras que têm muita bomba atômica e ou muito dinheiro se juntam numa sala, repartem o mundo entre si e o resto que se vire. Agora, isso já está provocando as consequências na Europa, certo? Sem dúvida, porque é o fim da Pax Americana, né? É o fim do famoso dividendo da paz que o mundo colheu depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, você não ter uma guerra mundial, você não ter uma situação de conflito generalizado, isso gera possibilidades de comércio, de crescimento, de estabilidade, etc., que são muito grandes. O dividendo da paz é muito alto. O Macron mesmo falou, a minha geração não pode mais contar com o dividendo da paz. É muito ligado uma coisa e outra. Essa visão de mundo em que tudo é soma zero, que tudo que eu ganhar tem que ser às suas custas, entendeu? Isso aproxima muito a política internacional do Trump, que é basicamente fazer acordo com as outras potências para espoliar o resto do mundo, é desistir de ter uma ordem mundial, desistir de ter regras internacionais. E, por outro lado, as tarifas dele, porque ele claramente acha que uma relação de comércio tem sempre um otário e um malandro. Ele acha que em toda relação de comércio tem alguém que está enganando alguém. O que, aliás, é um retrato fiel da trajetória empresarial dele. Ele era um picareta do cacete. Todos os caras que fizeram negócio com ele ao longo da vida dele, depois disseram que nunca mais fariam, entendeu? Ele passou todo mundo para trás, ele deu calote em todo mundo. Então essa é a visão dele. Ele acha que não é possível uma relação entre duas pessoas ser mutuamente benéfica, ou uma relação entre dois países. E aí, você pode dizer, mas enfim, o mundo é assim mesmo, sei lá, você pode ser pessimista desse jeito. Mas a questão é que, assim, para as coisas dar certo para você, você precisa conseguir fazer acordos. E para você conseguir fazer acordos, você não pode trair todos eles. Então, por exemplo, o que está acontecendo com a Ucrânia agora, o que o mundo inteiro está vendo, é que os Estados Unidos virou para a Ucrânia e falou, pode entrar em guerra com essa outra superpotência, e no meio da história puxou o tapete da Ucrânia. E é por isso que agora começa o movimento de rearmamento da Europa. A Europa vai se rearmar, o Japão vai se rearmar, o Japão vai fazer bomba atômica, Coreia do Sul provavelmente também. E assim, essa corrida armamentista não vai ser o interesse de ninguém. Você pensa no caso do Brasil. Cara, a gente está aqui discutindo ajuste fiscal, cortar benefício de prestação continuada para pobre. A gente vai ter que fazer mais ajuste ainda para poder gastar mais com arma, para poder gastar mais com treinamento militar. O mundo inteiro vai fazer isso, todos os países pobres vão ter que fazer isso. É um negócio horroroso, cara. O financiamento desse rearmamento é muito complicado na Europa, inclusive. É muito complicado, exatamente. E a Europa, bem ou mal, tem dinheiro. O resto do mundo não tem. Mas vamos todo mundo ter que se rearmar, entendeu? É um negócio trágico mesmo. E que vai ter consequências por gerações, assim. E tem, por fim, essa questão de se vale a pena fazer concessão pro Trump. Porque, por exemplo, o México, ele chegou e falou assim, eu vou botar 25% de tarifa para todos os produtos do México. Aí a Claudia Sheinbaum foi muito hábil, ela ganhou muito prestígio no México, inclusive entre setores que não apoiavam ela. Por ter sido hábil no relacionamento com o Trump, ela não partiu para xingar o Trump em público, para fazer... Até o pessoal fala, bom, pode ter sido o fato de ser presidente mulher, não entrou numa briga de quem grita mais, né? E ela fez as concessões que o Trump pediu. Ela deslocou forças policiais para a fronteira, ela entregou para o Trump chefes de cartel de drogas para serem julgados nos Estados Unidos, que era uma coisa que o Trump, nesse State of the Union, nesse discurso que ele fez essa semana, ele se gabou disso, eu ameacei o México com tarifas e eles me entregaram os chefes dos cartéis. E aí, depois que entregou tudo que o Trump pediu, o Trump botou a tarifa de 25%, do mesmo jeito. Então, vai se criando a ideia de que, basicamente, não faz sentido você fazer alianças com os Estados Unidos enquanto o Trump for presidente, porque ele não vai respeitar nada. Muito bem, Ana. Eu queria levantar um outro ponto aqui, partindo do que o Celso falou. Essa humilhação da Ucrânia que os Estados Unidos vêm promovendo nesses últimos tempos e essa aproximação com a Rússia tem um componente que é mais sobre a Europa do que sobre a própria Ucrânia. É mais sobre subjugar a Europa, de certa forma. O Trump tem aquela característica típica desses autocratas atuais, né, que é esse ressentimento. E na Europa, os líderes europeus, que já têm meio que essa empáfia nata, né, de serem mais cultivados, mais intelectualizados, se colocarem como superiores a tudo que não é europeu e tal, e isso, associado aos Estados Unidos da era Trump, sempre foi muito patente. Tratavam Trump com certo desdém, os Estados Unidos com certo desdém, porque o Trump, para o establishment europeu, é completamente deplorável, né? Ele pode ser palatável para Marine Le Pen, mas não é para esse establishment que governa a França, que governa a Alemanha. Então, quando ele faz o que ele faz com a Ucrânia, na verdade, ele também está tensionando essa relação com a Europa de uma forma que a Europa não tenha nada a fazer além de se curvar a ele. Esse jogo
também está sendo jogado. Não é só um jogo de alinhamento com a Rússia e de interesses. Vamos aqui só discutir entre grandes potências. Também existe um ranço, um ressentimento em relação à Europa. E a essência de tudo isso é: eu não vou financiar a OTAN para vocês ficarem aí fazendo caridade com a Ucrânia e saindo de bonzinhos e com o meu dinheiro, o dinheiro dos Estados Unidos. Então, por isso, vocês precisam investir mais na OTAN. Só que investir mais na OTAN, que é o que ele fala desde que ele tomou posse, né, que os países europeus precisam aumentar o percentual do orçamento de defesa na OTAN, não é a garantia de que os Estados Unidos vão continuar dando proteção a esses países europeus dentro da OTAN. Então, você colocar mais dinheiro ali não vai te garantir nada. Você não pode confiar que isso vai te garantir nada. Tanto que a França… Eu nem calculo que a França tenha poder para isso hoje, mas é o que o Macron está dizendo. Nós vamos usar o nosso arsenal nuclear para proteger os outros países da Europa, porque percebemos que não podemos mais contar com os Estados Unidos. A França não tem condição de oferecer o mesmo suporte que os Estados Unidos, mas está acontecendo esse movimento. A França, embora não tenha o poder de fogo da Alemanha, se um dos dois cai na mão da extrema-direita, acho que bagunça toda a coisa europeia. Exato, e são dois países que estão ali pendurados na extrema-direita no parlamento. Isso é o mais complicado. Agora, para além dessa questão da Europa, dessa vontade do Trump de subjugar a Europa, até por um capricho, de certa forma, desse neoimperialismo que ele quer colocar em prática. Mas tem esse outro aspecto que é essa admiração pelo Putin, que também, de certa forma, ocupa esse papel de outsider dentro da própria Europa, né? Um cara que veio do nada, das mais baixas castas lá da KGB, se mostrou um desses primeiros autocratas dessa leva mais contemporânea, na qual o Trump se inspira, de certa forma. Então, eu acho que para além das questões transacionais, de o que você tem para me dar, que me interessa, tem essa questão comezinha do próprio ego do Trump, desse narcisismo dele, de querer se vingar de quem ele acha que pisou nele de alguma forma. E a gente chegou recentemente ao fato inédito de os Estados Unidos e a Rússia votarem juntos numa resolução sobre a Ucrânia no Conselho de Segurança da ONU, que era algo impensável. No aniversário de 3 anos da guerra, agora no final de fevereiro, a Europa ia votar uma resolução na Assembleia, mas uma coisa meramente quase que ilustrativa ali, sem nenhuma função de fato, né? Mas somente para reforçar o repúdio à guerra e tudo mais. E os Estados Unidos foi lá e construiu uma outra resolução, articulou internamente na ONU, segundo pessoas com quem eu conversei, para que a resolução da Europa não fosse votada e sim a dos Estados Unidos. E nessa resolução dos Estados Unidos, a Rússia estava disposta a votar junto com os Estados Unidos. Ou seja, a Rússia sempre disse ao longo desse período todo que a invasão da Ucrânia se devia ao fato de os Estados Unidos, por meio da OTAN, não terem respeitado a manutenção da esfera de poder da Rússia depois do fim da União Soviética, colocando bases da OTAN em toda a Europa. E agora, no aniversário de 3 anos, a Rússia apoia a moção dos Estados Unidos, a resolução dos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu, nada perto disso aconteceu. Eles, obviamente, não conseguiram ir para frente com essa resolução. Todos os países europeus que estão no Conselho de Segurança votaram contra, até os membros temporários. Mas eu acho que a situação ilustra bem como a gente está numa época muito única. Eu queria concluir aqui falando um pouco da diplomacia russa, que diferentemente da diplomacia do Trump, é uma diplomacia respeitada dentro dos organismos multilaterais, é uma diplomacia que não rechaça o multilateralismo, que trabalha com as ferramentas da ONU. O Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores do Putin, é um diplomata super experiente, muito diferente do Marco Rubio, que é o secretário de Estado e que é um desclassificado, um deputado sem nenhum histórico de diplomacia. E essa diplomacia russa tão qualificada tá encantada com a diplomacia do Trump. Totalmente fascinada pela… né? E trazendo um pouco esse assunto para o Brasil, o Lula, que tá numa fase muito refratária, né, a importar problemas de política externa que não são seus, fica numa posição delicada, né, porque ele sempre defendeu a Rússia, né, desde o início do conflito. Ele começou defendendo a Rússia, depois ele falou, não, eu defendo a paz, nem a Rússia, nem a Ucrânia e tal. E agora ele tá um pouco sem narrativa, porque essa diplomacia russa que sempre teve uma relação tão boa com o Brasil, uma relação histórica com o Itamaraty, é a diplomacia que tá
capitulando pro Trump, que tá agindo de forma oportunista junto com o Trump. E aí acontece o que aconteceu agora, essa situação deplorável do Trump com o Zelensky, e o Lula ficou sem ter o que dizer. Até classificou a situação como humilhante pro Zelensky, etc. Mas você vê que ele não tá mais podendo defender a Rússia nesse ponto, ou defender pelo menos as razões da Rússia nessa disputa. Então eu acho que é uma mudança interessante de observar também. O Brasil é tão irrelevante nesse momento, né, em relação a esse conflito e os problemas internos que avolumaram de tal maneira que o Lula tem que olhar um pouco pro quintal dele agora mesmo. A diplomacia da Rússia é altamente profissional, sofisticada, mas trabalha para um governo que eles envenenam os adversários. Os adversários do governo. Tem esse pequeno detalhe. Os opositores lá têm aquela doença que faz o cara cair da janela, né? Exato. Problema de saúde, né? Mas eu queria lembrar uma coisa. O pessoal de esquerda ficou dando mole aí pra Putin, dias antes da invasão, quando o resto do mundo não encostava no Bolsonaro, o Putin recebeu o Bolsonaro em Moscou com honras de chefe de Estado importante, assim. Verdade. É verdade. Se alguém acha que se o golpe tivesse dado certo aqui, o Putin tinha rompido relações com o Brasil, duvido, meu. Tá certo. É a questão dos fertilizantes, em que ele foi lá. Que também era uma narrativa política do Bolsonaro, de dizer que foi lá, apesar de toda a questão da guerra, eu consegui garantir o fornecimento de fertilizante para o agronegócio, né? Tinha uma questão interna ali. E aí adiaram a invasão por uns dias e os bolsonaristas falavam, foi só o Bolsonaro chegar ali que ele conseguiu a paz. Quem lembra disso? Bom, a gente encerra o segundo bloco do programa por aqui, fazemos um rápido intervalo. Vamos falar na volta de Ainda Estou Aqui, de Carnaval. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Eu fico pensando aqui que se há uma frente ampla pela democracia, essa frente ampla se construiu ou se manifestou de maneira mais ou menos não, completamente espontânea em torno desse filme, do Ainda Estou Aqui. Eu falei lá atrás, em um dos programas, que o filme, de certa forma, mimetizava o bloco político que elegeu o Lula, que não era um filme propriamente de esquerda, mas não que isso fosse deliberado, mas que o achado do filme estava justamente nessa sintonia com o Zeitgeist, que é um filme que acabou abraçando a causa democrática, dando nome e mostrando o horror da ditadura. É uma coisa completamente surpreendente. Tomou uma proporção que lá atrás, quando vimos o filme em setembro, acho, Celso, jamais daria para imaginar. A gente sabia que o filme era muito bom, né? E que a Fernanda Torres tinha feito um negócio, como você disse, que poucas vezes você ia ver na sua vida alguém ter uma atuação tão boa como a dela. Mas daí até o que aconteceu depois, tem um passo grande, completamente inesperado. Quero saber se você saiu de máscara de Fernanda Torres no Carnaval. Pois é, Fernando. Eu, inclusive, ia propor de esse programa, eu e você vimos fantasiar de Fernanda Torres e a Ana Clara de Selton Mello. Seria uma boa homenagem. E a Ana Clara de Walter Salles. Agora sim. Mas, enfim, faltou coragem de propor na reunião de pauta. Mas, é o que você falou, assim, o fenômeno que foi o filme era completamente inesperado. Quando a gente viu que era bom. Aliás, eu me lembro que a primeira coisa que o Fernando me falou no telefone quando viu o filme foi: agora eu acho que a Fernanda Torres vai pro mundo. O mundo vai descobrir a Fernanda Torres. Nem lembro que eu falei isso. Pois é, falou. E isso está nos números. A Maria Cristina Fernandes publicou uma coluna essa semana no Valor Econômico falando de uma pesquisa do IPEC que mostrou que 80% dos eleitores do Lula têm orgulho do Brasil estar representado no Oscar por Ainda Estou Aqui. Até aí, super previsível. Mas 62% dos eleitores do Bolsonaro também sentem orgulho do Brasil estar representado no Oscar por Ainda Estou Aqui. Olha só, aqui é a frente ampla mesmo, né, gente? Aqui é um negócio que furou a bolha mesmo. E é legal porque é o que você falou, isso não é necessariamente um filme de esquerda, mas é um filme que tem uma posição política, que é a posição política do Ulisses Guimarães. É a posição política dos caras que se opuseram à ditadura. E é sempre bom lembrar que o Ulisses Guimarães, no dia que a nossa Constituição foi promulgada, citou o Rubens Paiva no seu discurso. Certo. Então, assim, é um negócio realmente para você ficar animado. Assim, não tem muita coisa, como vocês ouviram no resto do programa, não tem muita coisa para você ficar animado hoje em dia. Mas a repercussão desse filme é um troço para você ficar animado mesmo. É uma boa notícia. Porque nesses 62% de eleitores do Bolsonaro que acharam legal o filme, tem pessoas que, cara, essas pessoas claramente não devem
tão golpistas quanto essa liderança. Mas votariam no Bolsonaro de novo? Eu acho que até possível que sim, entendeu? Né? Porque são de direita, porque não gostam do PT, porque, enfim, o setor social que a pessoa pertence lá, o bolsonarismo é muito hegemônico. Eu acho que pode acontecer. Mas... porque rechaçam a ditadura, mas rechaçam mais o Lula do que a ditadura. É possível também, enfim. Mas, de qualquer maneira, isso aí foi claramente uma ruptura da base, de um pedaço grande da base do Bolsonaro, com o que a direção deles está falando, que é o que eu vou dizer agora, e é absolutamente bizarro. Se você for pegar a relação dos bolsonaristas dessa história, primeiro, eles estão totalmente barata tonta, cada um está tentando emplacar uma história mais alucinada que a outra. Vou começar aqui pelo Marco Feliciano, que tweetou que o filme perdeu nas categorias melhor filme, melhor atriz, por causa da politização implementada pelo Lula e pela Janja. Então, na interpretação do Marco Feliciano, o Spielberg, quando ia votar lá, ele falou, no, Janja, no, Janja, entendeu? Mas isso não é ainda mais maluca de todas. O Adolfo Saxida, que era um idiota que era da equipe econômica do Bolsonaro, ele era uma espécie de reserva do Guedes entre os economistas do Bolsonaro. Cara, se tem um time com dois caras, um é o Guedes e você é o reserva, você é muito pereba, meu amigo. O Saxida resolveu falar que, na verdade, esse filme inspira, assim, por causa dos perseguidos hoje em dia, são a direita. A família Rubens Paiva hoje hoje a família da velhinha de Tubarão. Exatamente, esse é o argumento dele. Você vai vendo que o cara era mesmo pior que o Guedes, né? Que pelo menos ficou quieto. E o Eduardo Bolsonaro, o embaixador do fascismo internacional em terras brasileiras, resolveu manifestar sua fidelidade aos dois grupos de seres humanos com quem ele se importa, que são os militares golpistas e o Trump, chamando o Walter Salles de psicopata, porque o Walter Salles disse que uma parte da repercussão internacional do filme é porque está tendo uma crise de democracia no mundo, né? Pessoas em países que nunca tiveram que se preocupar com isso, agora começaram a se preocupar, né? E aí o Eduardo Bolsonaro, obviamente, não podia deixar alguém fazer qualquer sugestão de que o Trump não seja excelente e saiu xingando o Walter Salles com um monte de palavras que ele, obviamente, não sabe o que significa. Mas, assim, o que isso tudo mostra é que houve uma certa quebra ali desse público, entendeu? E isso que é a boa notícia. Que tem um monte de gente que continua sendo de direita, deve ser bem de direita, inclusive, continua não gostando do PT e tal, mas que reconhece inteiramente que o que fizeram com o Rubens Paiva era errado, que é errado o governo poder fazer isso com as pessoas, por causa das suas posições políticas, e que se emocionaram com a história de uma família, né? A história de uma viúva tentando cuidar dos filhos. Isso é poder do cinema mesmo, né? Porque o livro do Paiva tá aí há anos já. E é muito bom, aliás, recomendo muito para as pessoas. É muito bom, o livro é muito bom e o filme faz um recorte específico, né? De um trecho do livro, enfim, enfatiza um trecho. Vale a pena conhecer os dois, né? Inclusive para ver as diferenças e ver como é que se faz cinema a partir de um livro, né? São coisas muito diferentes. Claro. Mas a capacidade do cinema de multiplicação e de impacto é muito maior. As pessoas não conheciam essa história, não sabiam que era o Rubens Paiva, não sabiam. Exato. Ou se sabiam, era porque o Bolsonaro tinha cuspido no busto dele na Câmara dos Deputados, né? Agora, no capítulo dos constrangimentos da direita e das reações envergonhadas ou das omissões, o Tarcísio precisa ser citado, né? O nosso governador, moderado governador que veste o chapéu maga e tem o Derrite como secretário de Segurança Pública, também não se manifestou sobre o filme. Esse era fácil, né? Quem que esperava? Coragem. Nenhum governador. Eu acho que o Caiado manifestou torcida pelo filme. Caiado, que é mais esperto, tá um pouco descolado disso e já falou que o Gustavo Lima, o sertanejo, vai ser candidato com o Gustavo Lima, que lá na frente eles vão saber quem é o candidato, quem é o vice, né? O Caiado já se lançou à presidência e já colou no Gustavo Lima. Pois é. E teve, por exemplo, políticos do PL que manifestaram torcida pelo filme e disseram, não, nessas horas o importante não é a política, o importante é o Brasil. Foram trucidados pelos bolsonaristas nas redes sociais, mas são os caras, assim, que dependem de voto, sabe? Eles sabem que os eleitores dele acham legal o Brasil ganhar um Oscar. Então, é o cara que também não quer morrer abraçado ao torturador do Rubens Paiva, como o Bolsonaro certamente pretende morrer. E tem um efeito interessante também sobre os meios de comunicação, né? O próprio Grupo Globo, que apoiou o golpe de 64, apoiou a ditadura inteira, depois fez o meia-culpa, etc. Mas, quando saiu o relatório da Comissão da Verdade, foi contra a revisão da lei da anistia, a Folha foi contra, o Estado foi contra, todos os jornais foram contra. O governo Lula foi contra. O governo Lula foi contra, exato. Das 30 recomendações, 29 ou 30 recomendações, quase nenhuma saiu do papel, né, que a comissão fez, entre elas a revisão da lei da anistia. Agora, essa pauta volta e esses veículos fazem reportagens simpáticas a essa
essa causa ou fica um pouco fazendo uma espécie de compensação, né? Acho que nenhum desses veículos vai defender a revisão da lei da anistia, mas eles estão tendo que, embalados pelo filme, ou para não ficar completamente em dessintonia com o clamor das ruas, eles estão tendo que fazer uma espécie de contemplar esse assunto, o que é positivo também. Tem alguns processos tramitando no Supremo sobre a revisão da lei de anistia. O mais recente deles acabou com o ministro Flávio Dino, que deu prosseguimento ao processo, porque o que estava acontecendo até agora é que esses processos acabavam ficando parados, né? Não engavetados, mas parados nas gavetas dos ministros, porque era um não assunto você rever essa questão. Fora que sempre que alguém ameaçava qualquer tipo de revisão, tinha 1 milhão de pessoas para dizer que a lei da anistia garantia a impunidade para todos os crimes cometidos na ditadura. Sempre houve essa discussão de que há crimes que são permanentes, né? E eu acho que é isso que está sendo minimamente rediscutido hoje em dia. É o argumento do Flávio Dino, né? Exato. Ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver e tal. Então isso acaba transcendendo os limites da lei de anistia. E é isso que está sendo falado hoje. E obviamente o filme tem tudo a ver com esse caldo que se criou para essa rediscussão. Se não fosse o filme, acho que dificilmente… Tem tudo a ver mesmo. Ele está na origem dessa discussão toda. Está na decisão do Flávio Dino, inclusive. Eu acho que impõe uma revisão do comportamento de alguns setores da esquerda e da crítica que apontaram uma falta de politização no filme. Diante do que está acontecendo, se isso não é política, o que está acontecendo, eu não sei o que é política, né? Não sei o que é… Isso surgiu do filme. Sem dúvida. E aí eu queria citar uma reportagem no UOL da nossa colega Thaís Bilenque, que fala sobre essa revisão da lei de anistia também funcionar como vacina contra o perdão aos condenados pelo 8 de janeiro. Ela cita uma reflexão do professor de Direito da USP, Vitor Schirato, de que uma anistia geral e completa para quem participou do 8 de janeiro também englobaria mandantes, incentivadores, patrocinadores, financiadores e tudo mais. Que é um pouco a solução da anistia de 79, né? Que tá todo mundo perdoado. E aí, como que fica você dizer hoje, caso o Congresso resolva abraçar essa ideia? A gente tá falando tanto disso ao longo das semanas aqui. Será que o Congresso vai ou não? Se tem hoje clima para abraçar ou não essa ideia? Mas assim, com que cara o Supremo vai lá dizer que uma possível anistia que o Congresso vote pro 8 de janeiro é inconstitucional, se aquela anistia lá atrás era constitucional? Como você vai limitar uma anistia para o 8 de janeiro em 2025 se você não limitou a anistia em 79? Para o Supremo fica um pouco contraditório. Então tem essa questão também que eu acho que está por trás dessa rediscussão geral desse assunto hoje em dia. Muito bem. Vamos terminar o terceiro bloco saudando, dando um beijo, um abraço pessoal do filme, Daniela Thomas, Fernanda Torres, Celton Mello, Dan Stubach, Bárbara Luz, Valentina Erzage, Luísa Kozovski, Olivia Torres, Antônio Saboia, Maeve Jenkins, quem mais? Tem tantos atores. Só feras. Maria Manuela, minha amiga, Pri Helena, todo mundo. Maria Carlota, que é da cozinha, né, Mari? Sua amiga. É isso aí. Já que a gente não vai ganhar mais Copa do Mundo, Taça da Copa, a gente tem agora a estatueta do Oscar. Encerramos o terceiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo e na volta Kinder Ovo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta em ritmo momesco. Pode soltar aí, Mari, que você preparou para nós. Eu vi uma entrevista cobrando que o partido não tinha um rumo definido. A gente tem um rumo definido. Nós somos oposição ao lulopetismo, nós somos contra a polarização, nós não aderimos ao governo Bolsonaro, não aderimos ao governo Dilma, não aderimos ao governo Lula. A gente sempre, às vezes a gente até perdeu nesses últimos anos. Marconi Perillo. Porque a gente não aderiu aos governos. Meu Deus do céu. Eu sabia que era tucano, mas não estava conseguindo. Eu sabia que era um tucano, né? Nós somos…
Mas era um tucano com sotaque caipira goiano, ela foi? Quando começou assim, dizem que a gente não tem posição, eu já reduzi todas as opções para tucano, tá? Gente, esse ano é meu, desculpa. Cara, qual a Ana sequência Clara fazendo strike, é um na sequência do outro. Caraca. Quero CPI, VAR. VAR nesse Kinder Ovo aí. Porra. Eu sou competitiva, não aceito derrota. Você tá terrível. Bom, para os anais, quem fala é o presidente nacional do PSDB. Eu nem sabia que ele era o presidente nacional do que restou do PSDB, Marconi Perillo, que foi governador de Goiás, né? Em entrevista ao portal Poder 360, do Fernando Rodrigues. Muito bem. É isso, então. Encerramos o Kinder Ovo. Vamos agora para o melhor momento do programa, o momento de vocês, o momento das cartinhas. Começo eu aqui com o nosso Correio Elegante. Vou começar por uma mensagem da Michele Milfonte, com temudo, Milfonte. Escreveu pra gente de João Pessoa, Paraíba. Vamos lá. Fui apresentada ao foro há 2 anos pelo meu filho João, que mora em São Paulo e é ouvinte assíduo. Desde então, fico ansiosa esperando o nosso próximo encontro. Minhas manhãs de sexta-feira são mais alegres, produtivas e envolventes com a presença deste elenco. Agradeço muito ao foro por aprender a pensar bastante acerca de temas tão relevantes. Queria pedir, por favor, para mandarem um beijo pro João e falarem para ele que em breve estarei aí em Sampa, levando queijo de coalho, cuscuz e carne de sol. Oh, beleza. Quem sabe eu não mando um bolo de rolo para vocês, meus amigos. Um grande e afetuoso beijo da Michele Milfonte. Michele, eu quero bolo de rolo, quero queijo de coalho, quero tudo, porque eles ficam comendo pão de queijo na minha frente e eu não tenho acesso a nada aqui. Eu tenho que me sustentar com meu cafezinho solitário aqui. Beijo, Michele. Beijo pro João também. No YouTube, a Cristina Figueiredo 7727 postou: meu dia de foro é domingo de manhã, quando gasto 3 vezes mais tempo para ouvir o Celso do que qualquer outro ser humano na face da Terra. Uau! Acompanhar a velocidade da mente dele é um exercício hercúleo. A quantidade de pausas que preciso acionar no computador, sempre com as mãos ensaboadas na pia que deixei propositalmente suja da noite anterior, porque perdi o imperdível raciocínio dele, é brincadeira. Geralmente, termino a pia e preciso seguir com a vassoura no chão da casa e a passada de pano nos móveis e haja voltar 30 segundos no tempo para checar se, ufa, entendi. O bom é que, ao iniciar o episódio, já sei o tempo que devo multiplicar da faxina que se tornou, para meu assombro, um imenso prazer dominical. Celso, te ouvir é um desafio delicioso, easy like a Sunday morning. É o sucesso, é a glória. Casca de a Mari barro. já escolhe pra Ana Clara começar a rir, né, cara? Ela não se aguenta. Ai, socorro. Pô, Cristina, valeu. Eu fiquei até sem graça, gente. A Ana Clara também tá sem graça. Se derretendo de tanto sem rir. fôlego de rir aqui. E a gente ainda ganha pra fazer o programa. Na caixa de comentários do Spotify, o Felipe postou: o espírito da eterna quinta série que habita meu corpo, começou bem isso, hein? Não deixou passar batido esse Trump demole e golpistas se citam, do título de um episódio. Mas tem alguma coerência sim, ainda no âmbito do duplo sentido, se pensarmos que Trump não precisa de muita coisa para deixar excitados os golpistas das bandas de cá, né? Um abraço fraterno aos 3 e a toda a equipe. Valeu, Felipe. Teve esse mesmo? Não lembro desse, acho que melhoraram o nosso título aí. É. É que eu tô tentando encontrar o duplo sentido. É deu mole? Não, você cita, né? Se citam. Ah, mas... É que não é duplo sentido. É, mas eu entendi que o excita tava ligado o com deu o mole também, ela já fez, melhorou triplo sentido. Triplo sentido. Ah, cara. Muito bom. Bom, antes que essa coisa descambe de vez, vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. Durante a licença maternidade da Evelyn Argenta, a coordenação geral é da Bárbara Rubira, a direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem do programa é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Bárbara Rubira e do Thiago Picado.
A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro, na minha Choupana, em São Paulo. Eu me despeço então dos meus amigos Ana Clara Costa. Até semana que vem, Ana. Olha, só quero dizer que não é até semana Não é até a semana que vem, meu Deus, eu esqueci isso. Ela vai tirar férias, pessoal, essa regalia que o Getúlio Vargas inventou e que ela vai abusar dessa regalia. Férias remuneradas. Onde é que já se viu essa coisa obsoleta? Férias remuneradas. Né, Celso? Qualquer dia acaba. Celso, você até a semana que vem. Valeu, Fernando. Valeu todo mundo. Até a próxima sexta-feira. E hoje eu quero mandar um beijo especial para a minha diretora Mari Faria e para a Maria Júlia Vieira, que também está no estúdio, que tiveram que trabalhar às pressas, porque a gente foi, que não foi, acabou fundo e fomos. É isso, gente. Boa semana a todos, se curem da ressaca e até semana que vem.